Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma pessoa super especial, que é o Dr. Luciano, e a gente vai conversar sobre marketing digital para o ramo dele, né? Que é dentista, e ele vai falar um pouco mais sobre a carreira dele e que o marketing digital trouxe aí de mudanças, né? Então, olha, é um prazer conversar aqui. E vamos lá, eu quero que você fale para mim como que era a sua vida aí antes do marketing digital e hoje, como é que tá? Ana, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A minha história com a tua pessoa e com a tua missão, que eu sempre procuro lembrar, de transmitir um conhecimento e ajudar a transformar a vida das pessoas. Minha história contigo começou numa segunda fase da minha vida, vamos dizer, profissional, que foi o seguinte: vou tentar encurtar ao máximo para não ser prolixo, né? Mas eu sou Luciano Engelmann Moraes, sou dentista, me formei há 20 anos, tenho 43 anos, ou seja, formei super jovem. Depois de 8 anos de formação, comecei a fazer o que eu realmente gostava e gosto, que é a minha especialidade. A gente fala muito, vocês falam muito, os especialistas em marketing digital falam em achar um nicho, né? Achar algo que tu gosta de fazer todo dia e que faça bem. E depois de 8 anos de formação e estudo, eu encontrei o que eu queria mesmo. E aí, o que acontece? Isso eu formei em 96 e me para quando eu estiver falando demais, tá? Porque Não, senão... pode falar. Então, minha história basicamente é o seguinte: me formei em 96, com 22 anos, e fui para trabalhar. A internet eu acho que estava começando, eu sequer desconhecia a capacidade de unir pessoas, né? Porque o que hoje eu vejo que acontece, exatamente o que acontecia há milhares de anos atrás, só que numa velocidade diferente e com uma capacidade de integração e interação mais acelerada. Mas o que hoje em dia as pessoas querem é igual a anos atrás, quando estava 3 pessoas reunidas ao redor do fogo, que é o quê? Interagir com outras pessoas, sobreviver, resolver os seus problemas e ter contato com mais pessoas. Isso é o que faz o ser humano ir para frente, desenvolver. Então, o que nos diferencia hoje do pessoal lá da época da fogueira é que a gente encontra gente de outro continente, de outro lugar, de outros tipos de pessoas, de linguagens e idiomas. Então, eu acho que o que é interessante hoje em dia é isso. A velocidade da possibilidade de interação aumentou absurdamente. E como é que eu percebi que a internet ia mudar a minha vida, a minha carreira? Quando, na época, existia o Orkut, e eu não dava muita bola, vamos dizer assim, para a questão da presença digital, principalmente. E quando depois de 96, eu formei, em 2006, eu entrei uma vez na minha conta que eu havia aberto no Orkut e tinha um contato de uma paciente minha que eu tinha atendido no primeiro ano de faculdade, colocando uma mensagem para mim dizendo: Doutor Luciano, fiz uma extração de siso com o senhor em 96, de um lado, e a gente acabou não fazendo o lado contrário. Eu gostaria muito de fazer contigo. Isso 3 meses antes. Aí tinha uma segunda mensagem 2 meses antes, ou seja, passou um mês, eu não respondi a mensagem, porque eu não entrava. Ela disse assim: Doutor Luciano, tá difícil de eu lhe encontrar, não estou conseguindo lhe encontrar. E aí eu comecei a ficar maluco, né? Porque eu disse: talvez eu tenha que procurar um outro colega. E a terceira mensagem estava escrita assim: Doutor Luciano, gostaria muito de ter extraído o siso com o senhor, mas eu não lhe encontrei. Quando eu li aquelas 3 mensagens, e isso eu vi 6 meses depois, quando eu li aquelas mensagens, aquilo mudou uma coisa aqui dentro. Eu disse para mim mesmo: eu não posso ficar sem entrar na internet. E, bom, tu deve ver casos como esse, Ana, todos os dias, mas assim, aquilo ali me disparou uma loucura por saber um pouco mais de internet, que culminou com eu formatar minha página, o primeiro website, que era lucianobook.com, e em uma semana depois eu já estava em primeiro lugar no Google. Por quê? Porque não tinha competição, né? Bastava ter uma página, não precisava ter toda a estratégia que hoje vocês ensinam. E o que me chamou muita atenção, sabe o que foi? Uma semana depois eu recebo uma ligação
tá? E a minha secretária atende e diz, doutor, eu acho que é trote. Eu disse, como assim trote? Não, tem um senhor que está falando um idioma que parece português, mas eu não entendo direito ele. Fala com ele. Não, tá, eu atendi, me apresentei e tal. Pois não, posso lhe ajudar? Aí quem estava falando era um senhor de Portugal que encontrou o meu site pelos serviços que apareciam, que eu oferecia no site. Ele queria mais informações e talvez ele fosse viajar de Portugal para o Brasil. Por quê? Porque não tinha essa informação nesse idioma sobre a técnica que ele precisava. Não. Então, foi uma loucura. Desde então, o meu site, como eu sou muito de um nicho específico da odontologia, que é cirurgia bucomaxilofacial, por sinal, às vezes as pessoas não conseguem nem pronunciar a palavra, né? É verdade. Então, tem uma ação de marketing de uma associação americana de bucomaxilofacial, que das brincadeiras, para ser mais divertido, eles colocam várias pessoas tentando falar a palavra bucomaxilofacial. E uma menininha de 10 anos consegue falar e diz, não, mas eu não sei como é que vocês não conseguem falar cirurgia bucomaxilofacial. Em inglês, né? Bonitinho, vale a pena ver. Então, o que acontece? Por ser uma área extremamente específica, de difícil pronúncia, eu sempre me dei conta do quê? Primeiro, eu tenho que estar presente digitalmente. E segundo, eu tenho como uma missão minha transmitir o que eu faço, a minha especialidade faz. Uma das coisas que eu mais escuto, Ana, hoje em dia, já pulando, né, de 2008 para 2016, é o seguinte, doutor Luciano, como é difícil encontrar cirurgiões bucomaxilofaciais na minha cidade, que é Porto Alegre. Eu dou uma risadinha, né, quando eu penso que nós somos um centro formador, tem 5 cursos de especialização em cirurgia bucomaxilofacial. E a primeira pessoa que as pessoas encontram sou eu. Por quê? Porque eu criei uma estrutura e produzi conteúdo suficiente para sempre aparecer bem nos mecanismos de busca, né? Então, em 2008, lancei o site. Na época não tinha flash, não tinha vídeo, não tinha nada. E a ideia era fazer um site que carregasse rápido, né? Não podia ser muito pesado. E a possibilidade de eu ter uma interação bidirecional com as pessoas que entrassem no meu site, na minha cabeça não existia na época, né? Eu, inclusive, de 2005, começo de 2005, quando eu te conheci, e começou a martelar aos poucos o conceito de ter que ter um contato, um cadastro, como no consultório, falando agora para o nosso dia a dia de consultório de dentista, é fundamental tu ter o cadastro dos teus pacientes ou dos teus clientes. Por quê? Porque daí tu te relaciona com eles. E da mesma forma, tu faz isso de forma digital. Só que isso é algo que muitos dentistas negligenciam, né? E com as tuas dicas, eu comecei a buscar uma forma de interação com os meus pacientes, que são os meus clientes, de forma digital. E essa forma digital tem trazido muitos resultados, principalmente na questão de e-mail marketing. Lógico, a mídia social é algo extremamente importante e por te seguir, eu tenho assim um viés, assim, é um problema, né? Porque cada vez tem mais coisa nova e eu tenho vontade de testar e descobrir como é que vai, como é que funciona. E a gente acaba entrando no perfis de várias redes sociais. Mas cada uma tem uma peculiaridade e cada uma a gente vai aos poucos desenvolvendo. Se tu for ver o padrão cultural americano é um, o padrão cultural brasileiro é outro. O padrão cultural do gaúcho, que é o meu estado aqui, é um terceiro. E hoje, o que acontece? Em 2015, depois de eu ter visto que a internet era completamente diferente do que era no lançamento do meu site, eu me adaptei. E aí a gente começou a trabalhar estratégias de site mais redes sociais. E com o foco principal no quê? No Instagram. Primeiro, por quê? Porque é uma mídia que eu percebi que, vamos dizer, era um território inexplorado para dentistas com uma forma efetiva. Eu tenho até um dado interessante de resultado para te passar, que foi o seguinte: os meus primeiros 13 posts, 13 publicações que eu fiz no Instagram, seguindo as tuas dicas, professora Ana, e me renderam 1.000 seguidores depois de 3 posts. 13 posts. Que ótimo, nossa. Faz a conta aí quanto que teve de crescimento em 13 posts. Todo mundo fica pensando, sabe aquela frase, eu vi um post teu bem bonito no início, né? Que tinha aquela coisa, tinha uma foto do Spock, um desenho do Spock dizendo assim,
ninguém, estava escrito, ninguém entra no meu site, ninguém segue o meu perfil. Daí estava escrita a frase assim, plante as flores, as borboletas vão vir depois. É. Então, eu plantei 13 flores e daqui a pouco tinha 1000 borboletas. E aí o que acontece? Pelo fato de a gente ser um nicho, né, eu tomei a decisão de, nas publicações, não colocar nenhuma foto de sangue, né? Uhum. Ou algo que assustasse, também por aquelas tuas dicas iniciais de marketing para a saúde. Uhum. E, bom, é uma história, né, Ana? E assim a coisa vai se desenvolvendo. Lógico, hoje o que acaba acontecendo é que a gente tem múltiplas contas em redes sociais. Isso dificulta um pouco pelo fato de só sou eu que produzo o conteúdo, né? Então, hoje eu já começo a pensar em automatização, métrica, assinar algumas ferramentas para verificar o resultado exatamente. Não é, eu acho que eu tenho mais seguidores mulheres no Instagram. E ontem eu estava vendo, eu tenho 70% de seguidores homens. Ou seja, será que o meu conteúdo para mulheres está sendo efetivo? Não. Só tem 30% de seguidores mulheres, né? E assim vai. Por exemplo, eu tenho 66% de conteúdo de publicações no Instagram de foto. 37% são vídeos. Só que esses vídeos são o que alavancam, em termos de interação, mais do que 50% do conteúdo de interação que eu tenho no perfil. Depois de ter feito o videotex contigo. Então, vamos aproveitando e vamos falando todas as ferramentas que a gente vai... Vamos falar um pouquinho de vídeos, né? Porque na época você fez videotex e começou a criar já, logo na primeira semana, já vários vídeos. Como é que foi isso hoje? Como é que tá? Porque eu sei que sempre no começo, para criar vídeo, é sempre um pouco mais difícil, as pessoas estão se inteirando um pouco mais da ferramenta e tudo mais, mas hoje deve ser tranquilo. Como é que foi esse processo aí? Bom, Ana, o principal é o seguinte, eu sou com o máximo de modéstia possível, eu gostaria muito de ter sido diretor de cinema, porque eu adoro filmes, adoro pensar na fotografia, na sombra, na luz, isso aí acaba me ajudando no sentido de ter a motivação para fazer algum filme, transmitir um conteúdo, uma informação através de vídeos. Lógico, nunca vou ganhar um Oscar, né? Mas o principal é transmitir uma mensagem. E depois de ter tido acesso às ferramentas do teu curso, do Videotex especificamente, o principal foi o seguinte, tu consegue iniciar, tá? Lógico, fazer a produção dos vídeos com as técnicas que a gente aprende fica muito mais fácil. No início hoje até eu vejo os vídeos que eu fazia, na verdade era uma sequência de slides passada de forma dinâmica, né? O que acaba sendo um vídeo. Mas essa é uma das formas assim mais simples e que eu acho que é interessante alguém que tem um pouco de vergonha de aparecer na câmera de fazer. Tem até uma ferramenta interessante que saiu recente, que chama Slack, da Adobe, né? Eu acho que tu deve ter feito um vídeo... Spark, poxa, é isso aí. Slack é outra ferramenta. A gente vai aprendendo, vai misturando, né? E esse Spark, eu fiz um vídeo e é interessante. Eu recebi o link para baixar, usei essa ferramenta, testei e é uma ferramenta extremamente simples. Ou seja, é uma sequência de slides de texto com uma locução, eu falando, gravando o meu áudio, uma musiquinha de fundo e a mensagem. E no final, um pedido para fazer alguma coisa, uma chamada para ação, que vocês chamam. Teve 70 interações no dia. Então, assim, muito, muito interessante e simples. Ou seja, esse processo de começar é fundamental. Se tu não começar, tu não vai saber como é que funciona e se não vai saber o resultado disso. E lógico, se tu tem vergonha de aparecer na frente da câmera, faz um slide, uma sequência de slides com texto, com a tua locução. E gradativamente vai começar um dia vai fazer o start, vai perder a inibição. Essa é uma coisa do vídeo gravado, né, Ana? A segunda coisa é a questão da transmissão ao vivo. Isso. Do Periscope, do Facebook Live, que eu, inclusive, estou aprendendo contigo sequências de como ter um resultado mais bacana por causa daquela questão. Por exemplo, conforme a rede social
o vídeo alcança mais pessoas, a foto alcança menos. Isso. Então, tudo isso a gente vai aprendendo fazendo. Tu não vai aprender e não faz nada. E tu, como é que eu vou saber? Saiu um bar, né? Que é um maneirismo regional aqui. De barbaridade, de nossa, traduzindo para português de Brasil, né? Eu treinei, inclusive, para falar o você, né? Hoje eu estou um pouco mais à vontade conversando contigo, né? Mas o tu sai muito mais fácil. Uhum. Então, esse processo de fazer, aprender a fazer as coisas, fazendo, eu acho que é fundamental. É algo que eu aprendi com você, contigo, que foi a questão. Aprendeu, fez a pesquisa, vai testando. Vai testando. Tu não precisa, como se diz, feito é melhor que perfeito. Então, construa uma mensagem, transmita, teve um resultado legal, continua, aperfeiçoa. Não foi legal a interação, muda, faz uma alteração, verifica para quem tu está direcionando, ou seja, saber para quem tu estás falando, né? Uhum. E um efeito, vamos chamar assim, ó, com todo respeito, um efeito colateral do meu perfil do Instagram foi o seguinte, e essas ações transmídia que tu ensinas, né? Chama pelo Instagram para ir para o Facebook, põe o link do YouTube no perfil, na bio do teu perfil para postar uma sequência de vídeos que eu acho interessante e tal. O que acontece? Hoje os meus colegas aqui na minha região já dizem, é o Luciano das redes sociais, tu tá sempre nas redes sociais. Então a gente acaba tendo muito seguidor de rede social, colega, né? E mesmo a minha mensagem, vamos dizer, na minha cabeça, a minha mensagem sendo direcionada para pacientes, né? Então é algo para pensar até como eu posso estruturar para que seja mais palatável a mensagem para pacientes especificamente, né? Uhum. E me fala uma coisa, teve algum resultado diferente, assim, por exemplo, de alguém que te achou de algum outro estado, foi aí se tratar? Teve alguma coisa, assim, interessante por conta das redes sociais, por conta dessas novas mídias? Toda semana acontece. Toda semana acontece. As pessoas, eu divulgo 2 telefones celulares, tá? O celular do consultório, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, faz interação pelo WhatsApp. E urgência é o meu celular. Só que, logicamente, o que acaba acontecendo lógico, as pessoas daqui da cidade ou da região me encontram e a gente vai procurar atender, porque fisicamente é mais fácil. Só que o que acaba acontecendo? Gente do Rio de Janeiro, de Manaus, do Acre, porque a capital do Acre é Rio Branco e o meu consultório fica no bairro Rio Branco. Então tem gente, seguidor do Acre, que às vezes interage comigo pelo WhatsApp. Ou às vezes querem tirar alguma dúvida, que nós eticamente, os dentistas e profissionais da saúde, nós não podemos tirar dúvidas específicas, individuais, a não ser pela consulta presencial, né? Então, não pode fazer consulta pelo telefone, a não ser que tu tenha já uma interação, uma relação de paciente profissional com essa pessoa. Então, esses dias eu estava num compromisso pessoal e uma pessoa de Curitiba estava com muita dúvida e me seguia numa das redes sociais e me adicionou no WhatsApp e fez algumas perguntas, né? Então, toda semana isso acontece, Ana. E isso é muito bacana pelo seguinte, a mensagem está aparecendo de alguma forma em alguma rede social para alguém. Então, isso eu acho muito legal. Só que, lógico, tem que ser feito de uma maneira muito responsável, né? Para que as pessoas... Isso, porque nessa área da saúde tem algumas restrições e tudo mais. Então, o ideal é fazer as coisas informativas, né? Porque informativo pode em qualquer conteúdo, pode em revista, em qualquer mídia, né? Então, como é que tá essa questão aí do que pode e o que não pode? Divulgar dentro da área de odontologia especificamente? Bom, o que pode? Tudo que for informativo e de preferência com o maior valor agregado possível, por exemplo, uma fonte confiável, por exemplo, Ministério da Saúde, um post com uma publicação de uma informação específica. Mês passado, mês de maio, foi mês de prevenção do câncer bucal. Tinha material do Ministério da Saúde falando sobre isso. Falar sobre técnicas de tratamento, pode se postar. Não pode postar preços, não pode postar
fotos de antes e depois, e infelizmente isso está cheio na internet, infelizmente é contra o código de ética odontológico. Não pode se postar fotografias ou depoimentos de pacientes, é muito restritivo, né? Mas informalmente um paciente pode declarar na tua rede social que gostou do atendimento, que se sentiu satisfeito. Interessante uma coisa até, numa rede social, uma menina que veio fazer um atendimento comigo, veio fazer uma extração de siso. Estava morrendo de medo. O que ela fez? Fez um check-in na nossa fanpage no Facebook, postou que estava morrendo de medo. Alguns amigos dela no Facebook curtiram, comentaram e tal. Isso 15 minutos antes do tratamento. 60 minutos depois de fazer o tratamento, ela entrou de novo no Facebook, mudou a mensagem, colocou: fiquei muito feliz de ter sido atendida, perdi o medo completamente, gostei do atendimento. Que bom, né? Porque daí já melhora a avaliação da parte, mas o principal, ela postou isso espontaneamente. E não foi o dentista, o profissional de saúde que fez, por exemplo, utilizou uma imagem sem autorização, identificou o paciente. Não pode, isso não pode. Então, dentro dessa linha de publicações, o Código de Ética faculta várias possibilidades. Lógico que tu tem que saber como criar esse conteúdo, né, Ana? Então, nesse sentido, a gente até pode pensar que é um pouco restritivo, mas se tu fizer isso com responsabilidade, tranquilamente tu divulga a tua mensagem, tu mostra às pessoas como resolver os problemas delas e até convida para buscar uma interação contigo através de captura do e-mail, ou passar um telefone, ou telefonar para você. Mas não é nada assim direto. A gente procura sempre fazer um processo sequencial para a pessoa adquirir confiança no teu trabalho, no teu serviço, na forma que tu procura ajudar as pessoas. Muito bem. E para um dentista ou pode até ser médico, né? O que você aconselha? Porque deve ter muita gente aí que está assistindo o nosso vídeo agora, que são profissionais da saúde e estão assim um pouco perdidos, ou porque de repente não aprendeu isso na faculdade, e a gente sabe, né, que não se ensina isso nas faculdades, e é um problema porque todo mundo precisa vender o seu trabalho, precisa mostrar o seu trabalho. Ou assim, tem um pouco de medo, tem um pouco de receio. O que você então dá de conselho, né? Já que eu tenho certeza que você está muito à frente aí de muitos profissionais que ainda não se divulgam na internet. Olha, Ana, o principal, se eu pudesse dizer uma dica, né, eu diria o seguinte: primeiro, invista na sua educação, informe-se. Antes de tomar ação para alguma divulgação, por exemplo, eu considero como fundamental, antes de investir um valor considerável, por exemplo, para montar um site. Você tem que ter um site, você tem que ter uma fanpage, você tem que ter um perfil em rede social, qualquer que seja. Informe-se antes. Por quê? Porque, lógico, né, forme-se bem, descubra qual é o seu expertise, o seu conhecimento, porque tem que estar muito bem alicerçado o que você vai transmitir. E eu percebi isso quando eu fui, por exemplo, fui gravar um vídeo sobre um assunto que eu ainda não tinha lido o suficiente, né? Que era um pouquinho fora do que a gente trabalha durante o dia a dia, mas lógico, a gente tem o conhecimento, mas não é aquela coisa fluida. Então eu comecei a escrever o post, gravar o vídeo e não saía, travou. Então o que eu fiz? Voltei de novo para a minha base. A base é o quê? Um conhecimento que eu domino. Então, primeira dica que eu daria para os colegas, profissionais de saúde principalmente: descubra algo que você se identifica 200%. Isso é interno. Você sabe, as palavras vêm facilmente. Seja para escrever, seja para falar no podcast, seja para gravar um vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos. E a partir desse conhecimento, pense numa estratégia, como você quer atingir, quem você quer atingir. Procure investir na sua educação, faça cursos. Hoje em dia tem muitos cursos online. Vou fazer um parênteses depois, quando tu me permitir, para mostrar algumas estratégias mais modernas que a gente utilizou recentemente, com excelentes resultados. Mas então, invista na educação. Eu acho que essa é a ênfase principal. Por quê? Se não investir na educação, lógico, na faculdade é obrigação,
mas investir na educação de como transmitir isso, você vai parar no meio do caminho. E nós estamos aqui, eu estou em 2016, meio de 2016, já estou há 1 ano e meio trabalhando essa questão, desenvolvendo, aprendendo, testando, errando, acertando, e gradativamente a gente vai galgando degraus. No início do ano, no final do ano passado, eu sequer cogitava, aliás, sequer cogitava não, eu sempre via algumas formas de ter uma interação ou buscar novos interessados no meu trabalho, de forma digital, de forma simples ou automatizada, mas eu não sabia exatamente como aplicar. E aí abre a questão do parênteses. Eu investi na educação e descobri, contigo, Anatex, e com outros profissionais, formas específicas de fazer isso de forma automatizada e de forma eficaz. Resultado, consegui fazer o que eu queria. Ou seja, levei acho que 2 meses até estruturar tudo, que é aquela coisa, aprender a fazer uma página de captura, ver uma assinatura de um sistema de relacionamento por e-mail, funis, essas coisas. Mas o resultado foi o seguinte, deu certo. Consegui atrair pessoas interessadas naquela mensagem específica que se converteram em meus pacientes. De que jeito? Estudando. Então, não tem como escapar, não tem como pagar. Vamos dizer, o dentista não tem tempo, não tem prática, tem recurso para investir, eventualmente, ou eventualmente não tem recurso. O que eu diria é o seguinte, se tem poucos recursos, invista inicialmente o máximo em educação. Informe-se, compre um livro, pode comprar um livro pela internet, faça um curso, tem o teu curso, o Mais Seguidores, que eu achei bárbaro. Eu sou uma prova dessas ferramentas. Pô, quem é que pensaria que eu, em 13 publicações, eu teria 1.000 seguidores? Eu nem imaginava. Então, o que acontece? Tudo isso é resultado do quê? Que eu investi na educação, eu me aperfeiçoei e eu aprendi a fazer uma coisa que eu não sabia, desconhecia. Nós, na faculdade, e todos os profissionais de saúde se formam para ser perfil técnico. Não aprendemos a gerir a nossa empresa, que é o consultório, né? Então é isso, a minha dica seria essa. Muito bom. Agora me fala então das mídias que você está hoje, até fala aí quais são para as pessoas te seguirem, porque eu acho muito legal que você realmente vai e pratica, e faz e testa praticamente todas, né? Então eu queria que tu falasse aí quais são as mídias que realmente você tá, aquelas que você testou, mas não tá muito, para o pessoal saber e te seguir também. Legal. Bom, para me seguir em redes sociais, em mídias sociais, basta digitar Luciano Bucco ou Luciano Bucco Brasil. E as mídias sociais que nós estamos presentes ativamente, né, são uma fanpage no Facebook, com um foco direcionado para pacientes, né? Basta digitar facebook.com/Luciano Bucco, vai aparecer. Temos um canal do YouTube, mesma coisa. No YouTube, basta digitar Luciano Bucco ou Luciano Bucco Brasil, vai aparecer o meu nome. Falei de Facebook, falei de YouTube, Instagram, para mim, é o meu querido, né? Meu bebê. Hoje já é um menino, né? Que é o nosso perfil no Instagram, já tem mais de 2.000 seguidores, graças às dicas da Ana, né? Cursos que a gente fez contigo. Então, é Luciano Bucco Brasil no Instagram. No nosso podcast... Oi? Tem Periscope, mas o Periscope, você tá meio sumido do Periscope ou não? Pois é, ontem eu fiz uma transmissão e um monte de gente começou a assistir, fui transmitir uma informação, mas eu estou um pouco menos ativo no Periscope. Inclusive essa questão de... Depois eu vou falar das mídias. Então, no Periscope, Luciano Bucco Brasil também. E vamos dizer, uma rede social que eu tenho feito bastante produção de conteúdo, conteúdo semanal, regular, são os meus podcasts. Podcast Bucco. Temos uma conta no SoundCloud, que é acessável por qualquer dispositivo, Android ou Apple. Temos conta no iTunes, né, que é o Luciano Bucco. E podcast Bucco, basta digitar que vai aparecer. E tem conta no Twitter e no Blab eu não tenho tido interação. Mas o principal é o seguinte, por exemplo, ontem eu fui ver a minha conta no SoundCloud, né, que a gente consegue visualizar de onde que as pessoas estão ouvindo e tal. 35% são brasileiros, né?
das visualizações, vamos dizer... Audições, obrigado. Nada como ter uma professora do lado. Então, 35% das minhas audições no meu podcast, em diferentes formas, porque quando tu coloca o podcast num lugar, e é uma dica interessante até para quem tem vergonha de aparecer ou botar em outra rede social, daqui a pouco o podcast é uma ferramenta muito bacana e pouco explorada. Nós somos o primeiro podcast de odontologia e cirurgia bucomaxilofacial do Brasil, não tem. Então, é aquela coisa de desbravar e ter resultados bem interessantes. Então, no nosso podcast aparece no SoundCloud, aí tem no iTunes, tem no Narrador Podcast, tem vários lugares, né? Então, as pessoas que hoje querem acessar o teu conteúdo, a tua informação, a tua mensagem, e não tem tempo de assistir um vídeo, não tem tempo de ler um post, estão no carro, estão no trabalho, escutam através do podcast, do áudio, né? Os meus primeiros 15 podcasts que eu gravei, com a tua orientação, Ana, foram no carro, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E os resultados têm sido bem interessantes, né? Só que o que acaba acontecendo? Podcast é uma coisa um pouco explorada no Brasil. E em outros países é muito forte. E isso a gente vê, né? 65% dos meus ouvintes do podcast são de fora do Brasil. De vários lugares, Europa, Estados Unidos e tal. Ou seja, eu dificilmente vou poder atender esse pessoal, né? A não ser que eles peguem o avião e venham para cá. Mas o pode ser, né? Pode ser que aconteça deles. Pode ser. E hoje em dia, ontem, até fazendo um gancho, né? Ontem eu fiz uma transmissão no Periscope e no Facebook Live. E foi muito legal pelo seguinte, ontem chegou primeiro dispositivo produzido 100% digitalmente, inclusive de moldagem digital, ou seja, não teve nada físico, em que a gente fez a preparação vamos dizer, da guia para fazer o procedimento cirúrgico por teleconferência e com arquivos 100% digitais. Detalhe, Ana, isso já existia, mas o custo era muito elevado, muito elevado. Então, hoje, essa tecnologia, que ajuda muito na vida das pessoas pelo sentido de diminuir o tempo da cirurgia, o resultado mais preciso e uma série de vantagens de recuperação mais rápida, ocorre por quê? Porque profissionais no Brasil já estão fazendo. Tem 2 profissionais que a gente tem contato, de clínicas que fazem esse tipo de preparo, e a gente faz tudo isso via internet. Então, a gente fez essa transmissão no Periscope de um procedimento que a gente vai fazer, postei em redes sociais e tal, e é bem, bem, bem interessante. Então, no resumo, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Periscope, algumas transmissões no Facebook Live e o nosso podcast. Esses são os nossos carros-chefes atuais, ou seja, quem quiser saber um pouco sobre odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, pode ler, ver e ouvir o que a gente transmite. Bom, muito bom. E eu imagino que seus colegas de profissão devem te perguntar várias coisas e devem ficar assim, mas como que você faz? Isso acontece? Muitas vezes. A principal coisa que eu escuto dos meus colegas quando eu, por exemplo, Luciano, como é que tu consegue arrumar tempo para fazer tanta coisa? Eu falei, olha, cara, eu tenho tempo para fazer isso almoçando, eu tenho tempo para fazer isso indo para casa, de casa para o trabalho, mas lógico, eu dedico uns 20 minutos por dia para produzir algum tipo de conteúdo. Há dias que a gente não tem tempo, lógico, é muito atendimento, compromissos e tal, a gente tem que cuidar da casa, né? Não adianta só divulgar e a casa está bagunçada. Então, essa medida entre organizar o consultório e produzir conteúdo é possível, mas em alguns dias da semana é possível fazer o quê? Produz bastante conteúdo, e a internet tem essa vantagem, né? Produz bastante conteúdo e depois agenda post no Instagram. Aí, eu não consigo fazer porque eu só tenho o celular. Bom, existe um aplicativo para agendar publicações. Exatamente. No Facebook, é de graça, tu agenda a publicação. No YouTube, tem como agendar a publicação de vídeo. Então, tudo tem como automatizar sem perda de qualidade. E uma coisa até que eu vi, Ana, que eu achei bem interessante. Nesse aplicativo, eu posso falar o nome do aplicativo?
Qual é de agendar? Pode falar. Então, o Instamizer, né, dica tua, claro. O Instamizer, ele permite fazer, além de agendamento, uma série de coisas, ele permite ver como é que está andando a tua conta. E isso é uma coisa super interessante e importante para quem começar a entrar nessa questão de mídia social, colegas, né, de verificar quais é que são os períodos que é interessante as pessoas interagem mais. Por exemplo, se tu for só perguntar para algum amigo teu publicitário, qual é o melhor período de postar o meu conteúdo em rede social? Ele vai dizer a partir da visão dele, que é publicitário, ele é um generalista. Agora, se você passar por essa experiência de publicar e daqui a pouco não ter nenhum comentário, nenhuma curtida, você começa a descobrir que existem determinados períodos do dia, períodos da semana, que determinado conteúdo tem mais interação. E isso é só uma parte do processo que você vai começando a aprender. Mas para isso tem que ter o quê? Métrica. A gente fala sobre a métrica de como é que está a tua rede social? Como é que está o alcance? Como é que está o grau de interação? Aí o colega vai lá e faz essa pergunta a mim, aí alguém pergunta, tá bom. Hoje em dia não é suficiente dizer, tá bom, eu tenho tantos seguidores. A questão não são os seguidores, a questão é, será que você se relaciona com as pessoas que te acessam pela rede social? É só pela rede social ou é por e-mail que você tem o controle? Então, Ana, tu bate todos os dias nessa tecla, né? A Cel, a Dona Pergunta e tal, passam te perguntando, né? E isso é básico, isso é muito importante, desde vender um brownie até vender uma transformação de vida, que é uma cirurgia de face, que é o que a gente faz. Exatamente. Isso é exatamente igual, que é o quê? Atrair as pessoas com um bom conteúdo, buscar um relacionamento com elas, é o que o dentista, o médico faz, que é o quê? As pessoas procuram um consultório da forma que for e elas passam o cadastro voluntariamente. Depois que tu tem esse cadastro, e isso é algo que os colegas têm que saber que é extremamente poderoso, quem não pede o e-mail, o telefone celular e a data de aniversário de um paciente, que será o teu cliente para o resto da vida, está jogando dinheiro fora, está deixando dinheiro na mesa. Isso eu digo assim, agora fala o gestor, alguém que está, inclusive que eu estou aprendendo, com 20 anos a gente está sempre aprendendo. Mas o principal é o quê? O cadastro é o maior patrimônio que qualquer consultório de saúde tem. Quem não cuida do seu cadastro não vai ter sucesso nos próximos 5 anos. Isso aí eu digo e afirmo pelo seguinte, depois que eu comecei a aprender essa questão de relacionamento de mídias digitais, desculpa se eu estou sendo muito prolixo, né, Ana? Não, você está dando uma aula aqui. Eu acho Imagina. porque é o seguinte, né? Eu vou deixar esse vídeo no YouTube e tal. Então, quem chegou até aqui nesse momento do vídeo é porque está super aprendendo. Eu tenho certeza que está aprendendo muito com esse vídeo. Então, pode falar. Então, por exemplo, uma pequena dica que certamente tu já deve saber e fazer, que é o seguinte, uma coisa absolutamente simples. Você tem como, a partir do seu cadastro, não precisa criar página de captura e tal, a página de captura está lá na frente. A tua recepcionista, a tua administradora que atende o telefone, a primeira coisa que ela tem que fazer, nome completo, celular e e-mail. Acabou. Você tem algo que vale ouro, não ouro, acho que vale diamante, vale tudo. Por quê? Porque você tem o quê? O contato bidirecional. E usar, né? Porque o que eu percebo é que a pessoa às vezes não usa. Tem, mas fica ali desatualizado. Claro, claro. Aí, por exemplo, coisas de relacionamento que são interessantes que a gente faz. E faz no sentido de, demorou, consegui me estruturar, organizei e tal. Aniversário. Como é que o pessoal fazia antigamente? Mala direta, carta, ok. Como é que as pessoas interagem hoje? Por e-mail ou por WhatsApp. Tem o WhatsApp da Ana, ou Facebook e tal. O que a gente faz no consultório? Uma dica até que eu acho bem interessante. A gente tem no cadastro dos pacientes todos os aniversariantes, ou seja, tem nome, data de aniversário, celular e e-mail. A gente pega esse cadastro e coloca num sistema automatizado de e-mails e a gente, no mês de, por exemplo, junho, temos no consultório aqui X pacientes. Na lista, a gente já pegou essa lista, já estão no nosso celular do consultório, que é usado só para esse fim, para o WhatsApp, conforme o curso da Ana, o WhatsApp Marketing. Então, a gente tem só para o WhatsApp, estão sincronizados os aniversariantes do mês de junho,
Está na lista, está no nosso gerenciador do consultório e também está num gerenciador de e-mails automatizados. O que a gente fez? Eu fiz. A gente criou uma mensagem de feliz aniversário em texto, bacana, legal. E no mês de junho, 5 dias antes, a gente já organiza essa lista dos aniversariantes de junho. A gente, final de maio, pega os aniversariantes de junho, joga nesse sistema que a gente utiliza de e-mail marketing e vai disparar no dia 1º de junho esse e-mail para esses pacientes que já são os seus pacientes. Certo. E o extra, a cereja do bolo, o que eu fiz? Gravei um vídeo que está no YouTube, um vídeo privado, não aparece para todo mundo, só aparece para os meus aniversariantes do consultório, dando parabéns. Parabéns. Aí o que acontece? Eu mando um e-mail com um botãozinho no e-mail para clicar e entrar no vídeo do YouTube. Aí no vídeo do YouTube passou, pô, bacana, parece assim, ó, você merece parabéns no assunto. Aí quem mandou? Dr. Luciano, dentista. Aparece a mensagem, a pessoa lê, pô, bacana, nem todo mundo abre o e-mail, né? Mas nossa taxa de abertura tá boa, porque as pessoas já me conhecem. Eu estou com 30% de abertura dos e-mails. Muito tá bom, né? Ótimo. Então, sei lá, de 100 pessoas, 30 vão abrir. Essas 30 pessoas vão abrir e vão ler a mensagem. Pô, bacana, legal. E uma parte delas vai clicar naquele botãozinho. Entrou no botãozinho, vai para o vídeo no YouTube e vai receber os parabéns do Dr. Luciano em pessoa. E se quiser saber mais algo, aí tem um outro botãozinho, clica, vai no site do Dr. Luciano. E assim vai. Então, algumas pessoas que estão assim meio longe do consultório, que a gente não consegue rechamar, às vezes manda uma mensagem, um torpedo, o e-mail é uma coisa muito pessoal. Por quê? Porque eu, o profissional de saúde, lembrei da pessoa. E não lembrei só mandando um e-mail. Eu gravei um vídeo comunicando isso para ela, que a gente está à disposição, que a gente deseja saúde, felicidade e o feliz aniversário. Resultado, Ana, disso, e outra, é uma coisa automatizada, é super, super prático. Todo ano, a pessoa, no mês dela, vai receber, lógico, ano que vem temos que gravar um outro vídeo. Mas então, o que acontece? As pessoas lembram de ti. Aí tem aquele conceito, é diferente, né? Porque pouca gente faz, então é diferente, né? Exatamente. Eu conversei com um amigo meu que é consultor de empresas, trabalha com grandes empresas, e eu falei para ele dessa ideia, ele falou, cara, ninguém faz isso comigo. Eu consulto com dentista, com médico e tal. Alguns médicos mandam um WhatsApp para confirmar a consulta antes, mas isso é obrigação. Lembrar da pessoa, passar algum outro conteúdo, a pessoa que se interessou por algum determinado serviço teu e entrou, aí entra numa coisa mais elaborada. Página de captura, Ana. A temida página de captura que eu morria de medo, eu acabei conseguindo fazer 2 páginas para 2 serviços específicos que as pessoas se interessavam, a gente colocava link e tal, se cadastravam. Então, essas pessoas todas já receberam uma sequência de mensagens, receberam um e-book com dicas sobre aquele serviço específico. Me pergunta quantas gotas de sangue ou de fotos de sangue tem nesse e-book? 0. Então as pessoas recebem a informação bem filtrada e a ênfase que a gente dá na rede social, quando publica qualquer coisa, é o seguinte, a gente filtra o máximo de informação e dá uma informação com relevância. Porque na internet vai se achar muitos vídeos de horror, foto, furo, coisas de apavorar. As pessoas não querem isso, as pessoas só querem simplesmente ter a informação e resolver os seus problemas, né? Então, através disso, a gente consegue também captar outras pessoas interessadas em alguma resolução de problema nosso, através dessa ferramenta da página de captura de e-mails, né? Muito bom. Doutor Luciano, olha, eu fico muito feliz porque uma das minhas satisfações, assim, é que os alunos coloquem em prática e tenham resultado, porque não tem como eu garantir o resultado se o aluno não coloca, né? E eu fico super feliz porque eu vi que você coloca tudo em prática, você testa e você tem os resultados hoje porque realmente é merecedor, né? Afinal de contas, você está ali fazendo diariamente. Então, parabéns, você é uma grande referência, com certeza ainda vai ser ainda mais nesse meio. E acho que é só o começo, né? Porque é pouco tempo ainda, mas isso ainda vai ter um grande, vai reverberar ainda, vai
ter um grande impacto ainda por muito tempo, né? Porque a gente coloca um conteúdo hoje na internet e ele fica. Tem gente que vê vídeo que eu gravei há 3 anos atrás e está vendo hoje como uma grande novidade. Então, isso é muito legal. Parabéns, viu? Obrigado, Ana. Eu que te agradeço. Na verdade, o grande prazer da minha vida hoje, além de ajudar as pessoas, né, através da área que a gente oferece serviço, que é uma coisa muito bacana, porque provoca uma transformação para as pessoas. O grande barato da minha vida hoje, depois de 20 anos de formado, é saber que todo dia eu posso estudar mais uma coisa nova. Então, um outro parênteses é o seguinte, né? Além de ter escutado os teus podcasts, eu sou um cara que gosto muito de rádio, mas eu comecei a filtrar o rádio pelo seguinte: a gente tem uma proporção de 10-1 de notícias ruins para notícia boa. E aí eu comecei a pensar, pô, meu tempo já é corrido. Por que eu vou escutar rádio? Vamos escutar podcast no carro. Hoje, o que eu faço? Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa nova ou assim, reforçando coisas que eu tenho que fazer através de podcast no carro. Essa até é uma dica de encerramento, né? No sentido de, independente da forma que tu fores buscar novos conhecimentos, a tua cabeça vai mudar, vai expandir se tu realmente descobrires algo novo. E é isso justamente que me motivou, porque eu estava numa fase da minha carreira, fiz 20 anos de formado no ano passado, em que eu já tinha feito todos os pós e cursos e tal que eu considerava importantes. E aí a gente começa a entrar naquela fase que diz, bom, e o que mais eu vou fazer? E através do marketing digital, através da tua pessoa, da tua equipe, da Ana Marta, eu descobri mais uma motivação para estudar coisas novas, desenvolver e ajudando as pessoas, mas também conhecendo pessoas do teu calibre, pessoas da tua estirpe que são, assim, fazem as coisas com muito caráter, não só pensando em números, mas pensando em vidas. E isso é algo que eu acho fundamental, no sentido de, quando a gente posta qualquer informação, a gente tem que pensar que essa informação pode mudar a vida de uma pessoa. Se mudou de uma pessoa, eu já estou satisfeito, eu já estou feliz. E eu tenho certeza que todo dia que tu posta, mesmo as coisas que são já programadas, alicerçadas, questões de trabalho da empresa, mas que tu postas na internet, tu faz isso de coração e tu faz pensando isso em ajudar uma vida de cada vez. Não são só números, mas são vidas, são pessoas. E eu tenho certeza, eu me identifico muito nessa questão com a tua pessoa, com a tua equipe, com a tua irmã também, Ana. Então, para isso, eu quero dar parabéns para ti, porque eu só tenho a ganhar tendo essa parceria e aprendendo cada dia mais contigo e com a tua equipe. Que bom, fico muito feliz, quero agradecer essa entrevista. Eu tenho certeza que ela vai mudar a vida de muitos profissionais da área da saúde e tenho certeza que vai mudar a vida de outros profissionais de outras áreas. Inclusive, já vou falar para o pessoal que está assistindo esse vídeo, comenta aqui, porque eu tenho certeza que você pegou aqui várias dicas e de pessoa que está aplicando no mercado tradicional, que não é um mercado digital, ele não está vendendo nada online aqui, ele está apenas divulgando o serviço dele, que é offline. Então, eu tenho certeza que muita gente vai gostar e, ó, comenta aqui, dá um like, siga aí o Dr. Luciano nas mídias para você aprender com ele, tá bom? Dr. Luciano, muito obrigada, viu, mais uma vez pela entrevista e vamos continuando essas conversas aí, porque sempre vai surgir alguma coisa nova, então a gente está sempre em contato, tá? Conte comigo aí, tá bom? Obrigado, viu, Ana? Obrigado mesmo e estou à disposição, né?